Olá, imortais! Tudo pronto para essa viagem sobre a história completa de um dos personagens vampíricos que mais contribuiu para que esse tema fosse forte entre os fãs. Sei que o Drácula é icônico, mas ele tem uma história muito complexa e apaixonante ao mesmo tempo, pois transita entre o bem e o mal, fazendo com que seu jeito peculiar se torne atrativo para os que leem os livros da autora Anne Rice sobre ele. Por isso mesmo, ficam algumas perguntas no ar. Quem o transformou em vampiro? O que aconteceu com ele depois da famosa entrevista com o vampiro? Quantos anos ele tem? Alguém conseguiu matá-lo? O que tentaremos responder nesse vídeo completo de tudo que sabemos sobre o vampiro Lestat de Lioncourt, da saga de livros, série e filmes Crônicas Vampirescas. A infância de Lestat. A criança que se tornaria o maior vampiro da história vampiresca, Lestat de Lioncourt nasceu em 7 de novembro de 1760. Durante o reinado de Luís XV, em Auvergne, na França, sendo o mais novo de 3 filhos. E poderiam ser mais, já que sua mãe deu à luz outros 4 meninos e uma menina, nenhum dos quais sobreviveu à infância. Ao lado de seu pai, que era cego, mas tinha a titularidade de marquês, e poderíamos pensar que ele imaginava herdar as posses de seu pai um dia, mas ele não tinha essa pretensão. Sendo o mais novo de 3, Lestat não tinha tal ambição por qualquer terra ou dinheiro que seu pai deixasse para trás, depois que ele morresse, pois provavelmente iria para seu irmão mais velho, Augustin, e sua família. Foi com este desprendimento que, aos 12 anos, Lestat, que estava sendo educado em um monastério, decidiu que queria entrar na ordem como um irmão, o que foi repreendido rapidamente por seu pai e seu irmão, rejeitando completamente a ideia, e o tirando imediatamente do monastério e de seus estudos. Mas quando Lestat atingiu a idade de 16 anos, um grupo de atores italianos viajantes veio para a vila apresentando uma peça que envolvia 2 amantes, Isabella e Lélio, gerando um forte desejo de participar por ter adorado a peça. Tanto que em pouco tempo assumiu o papel de Lélio, amando atuar e indo embora com os atores quando eles se despediram de sua vila. Entretanto, alguns dias depois, ele reencontra seus irmãos, bem quando estava acordando de uma noite de sono, vendo que os atores já não estavam ali e nem o esperaram, infelizmente. Lestat, adulto e vampiro. Podemos dizer que isso só aumentava seu desejo de liberdade e viver sua vida sozinho. E algo em breve mudaria. Quando completou 20 anos, mesmo lendo e escrevendo somente seu próprio nome e algumas orações, era requisitado para alguns serviços, tanto que aos 21 anos, os moradores vão até ele para reclamar de lobos que estavam rondando a vila. Sem sentir medo, sai para caçá-los, montando em sua égua e com seus 2 martins, que é uma raça de cachorro, e assim conseguindo matar 8 lobos. Só que esta aventura tornaria um momento mágico, já que ele conhece um jovem chamado Nicolas de Lenfer, como consequência dessa caçada, e começa uma amizade por intermédio e insistência de sua mãe, que estava moribunda, e se chama na trama Gabrielle. Nicolas, um violinista, sai com Lestat, fortalecendo essa amizade, a ponto do menino chamar Nicolas de Nick, carinhosamente. Mas isso era uma jogada de sua mãe, e não queria que seu filho estivesse sozinho no mundo após sua morte. Ela quer ter a certeza que se acontecesse isso, ele estaria livre. Mas Lestat tinha outros planos, já que ele perseguia seu sonho de ser ator, conseguindo um emprego em um teatro em Paris, mas não como ator, e sim como assistente de bastidores. Meses depois, ele tem a chance de subir no palco, e em seguida recebe uma oferta de emprego como ator profissional, devido à adoração inicial do público por ele, se tornando mais popular tanto com o público quanto com os críticos, que o descrevem como o velhaco de cabelos loiros que rouba os corações das mulheres no 3º e 4º atos. Neste ponto, tudo ia bem, sentindo-se completamente feliz, embora percebesse um misterioso rosto branco na plateia, que o observava sem parar. E com essa intuição forte, talvez já percebia que algo mudaria para sempre para ele. Mas achamos que ele nem desconfiava do que se tratava, ou acreditava que seria mais alguém interessado nele. Lê do engano, já que este rosto misterioso o sequestra e o mantém prisioneiro, até concluir de fato que Lestat é aquele que ele transformará em vampiro. Sendo o vampiro farto de seu destino imortal, passando seu legado para o jovem que foi transformado em 1781 por Magnus. O rapaz agora, como vampiro, aparece na maioria das vezes como protagonista ou, em menor grau, como papel coadjuvante em As Crônicas Vampirescas, e que dependia muito do ponto de vista do leitor, ora como vilão, ora como uma espécie de anti-herói,
conhecido por sua ousadia e gostosura absoluta. Demonstrado em todo o seu 1,80 m de altura, cabelos loiros grossos e um tanto cacheados, que parecem brancos sob iluminação fluorescente, combinando demais com seus olhos cinzentos, que podem absorver as cores azul ou violeta das superfícies ao redor deles. Seu nariz é bem curto e estreito, enquanto sua boca é bem formada, embora um pouco grande demais para seu rosto. Sua pele mortalmente branca, o que dificulta na hora de saber se ele é ou não um vampiro, já que a única característica que prova que ele não é humano são suas unhas, que dão a impressão de que são feitas de vidro. Não podemos esquecer que por trás dessa beleza há um ser que personifica um vampiro aristocrático na Paris do século XVIII. Ousado, entusiasmado e desafiador, que se deleita com sua própria arrogância e atitude presunçosa, carregando consigo a aura de riqueza e direito, o que lhe rendeu o título afetuoso de o Príncipe Pirralho, por seus anciãos vampiros. Um título que lhe dá grande prazer. Um egoísta muito preocupado com a moda, e que era analfabeto como humano, e uma criatura de grande pensamento filosófico após aprender a ler, primeiro em francês e depois em inglês, desenvolvendo um grande amor pela literatura que o tornou um acadêmico a uma predileção por coloquialismo, escrevendo romances em inglês, na proposta de levantar questões profundas como: minhas ações são boas ou más? O que faz uma pessoa feliz? Existe um Deus? Eu estou em seu plano? Descobrindo em suas buscas a fantástica mitologia vampiresca que remonta ao Antigo Egito, e aos poucos toma conhecimento de quem é quem entre os imortais que habitam os subterrâneos do mundo. A vida como um vampiro. Contrastando um pouco com seu conhecimento, logo após Lestat ser transformado em um vampiro, seu criador comete suicídio se jogando no fogo, deixando-o sozinho com pouco conhecimento do que ele é e dos poderes que possui. Mas, por outro lado, deixou-lhe toda a sua fortuna. E só um detalhe: Lestat percebe que ele não foi a primeira vítima desse vampiro, pois ele descobriu vários corpos com as suas características, e que talvez não foram transformados em vampiros porque Magnus descobriu alguma falha neles. Agora, continuando. Então, com esse dinheiro, Lestat agora está rico e faz sua primeira aquisição, o teatro onde se apresentava, mas sem esquecer também de suas raízes, pois frequentemente enviava dinheiro e presentes para sua mãe, Gabrielle, e Nick, a qual evitava contato com ele principalmente, mas também outros mortais que ele conhecesse, para não descobrirem sua natureza alterada. No entanto, o teatro onde ele se apresentava como humano, que ele havia comprado, ele decide fechar por causa de uma noite a qual ele assusta o público com suas habilidades sobrenaturais, e se resguardando um pouco mais, já que caçava nas ruas de Paris e nas aldeias vizinhas, aprendendo mais e mais sobre seus instintos à medida que avançava. E nesse período, sente uma presença ameaçadora desconhecida, que ele escolhe ignorar na maior parte do tempo, mas não por muito tempo. Vivendo sem ligar para essa presença, Lestat continua vivendo assim até que sua mãe, Gabrielle, chega a Paris, morrendo de tuberculose. Mas ele sabia que poderia salvá-la da morte, ou melhor, a tornar imortal. E assim o faz, sendo assim sua primeira recém-criada, compartilhando com ela o pouco que sabe sobre o que ambos são e a fonte de sua nova riqueza, e tendo uma nova descoberta sobre seus dons, que não consegue mais ouvir os pensamentos de sua mãe, já que ele consegue ouvir os pensamentos dos humanos em geral. Por 6 meses, eles caçam juntos durante a noite, até que a presença que ele sentia e que o perseguia ataca, e mesmo conseguindo afastá-los, percebem que essa presença é um grupo de outros vampiros. Então fogem e decidem descansar em uma igreja, acreditando ser o único lugar seguro para eles, já que os vampiros que os atacaram parecem temer igrejas e qualquer coisa associada ao cristianismo. Quando acordam na noite seguinte, escutam humanos chegando na igreja e os assustam para escapar sem serem notados, apenas para serem atacados novamente pelos mesmos vampiros quando chegam a Paris, correndo para se abrigar na igreja de Notre-Dame. Só que aqui os outros vampiros não ousam nem entrar. Aqui está a surpresa maior para Lestat, já que um vampiro jovem na aparência entra e tenta convencê-los a sair. E lógico que Lestat e sua mãe se recusam, sendo forçados por saberem que eles estão com Nick, detido no cemitério em Paris. Lá, este grupo se denomina um grupo de vampiros adoradores de você sabe quem. E que se eles não fossem assim, também seriam como párias e blasfemadores por não viverem de acordo com seu código. Então nosso protagonista tenta convencer o clã de vampiros de que seu modo de vida vivendo sob um cemitério e adorando o inimigo é inútil, modificando o pensamento dos vampiros presentes, menos do seu líder, que surge jovem na aparência e contra-ataca questionando Lestat sobre suas crenças e seu estilo de vida.
Esse é Armand, que provoca uma luta entre os dois, mas ficando surpreso com a força do jovem Lestat, que derrota aquele que tem centenas de anos, deixando-o devastado porque Lestat destruiu rapidamente a ideologia pela qual ele governou seu clã por tanto tempo. Então os três retornam à torre deixada por Magnus, e já que seu parceiro já conhecia sua nova identidade, Lestat o transforma em um vampiro na noite seguinte, ignorando os avisos de Gabrielle, que o alertou que ele não conseguia ouvir os pensamentos de Nick, e que agora se recusa a falar, ficando em total silêncio, mesmo com Lestat voltando a Paris para procurar o violino que Nick tanto amava. E voltou só para saber que o que acontecia com o clã do novo Armand, já que em Paris Lestat encontra 4 vampiros do clã que pedem sua ajuda, pois seu líder estava queimando todos, mas reluta em ajudá-los, a não ser quando pergunta se podem usar seu teatro para ficar, e ele concorda. Porém, pelo tamanho que é Paris, ele jamais desconfiaria que encontraria Armand no apartamento de Nick, a qual estava para reunir todas as informações que podia encontrar no apartamento, deixando Lestat ao sair do apartamento, enojado com o que viu, retornando à torre onde Gabrielle e Nick estavam. Então, contando tudo o que aconteceu com ele para Nick e sua mãe, decide sair às pressas para falar com seu advogado, Roger, que ao iniciarem a conversa são pegos de surpresa com a fuga de Nick, enquanto conversavam, mas sendo encontrado por Gabrielle e Lestat no antigo teatro, e encontrando também o violino que seu amado tanto queria. Nick começa a tocar violino e logo os outros vampiros chegam e começam a cantar e dançar, enquanto Nick toca violino, e surpreendentemente é Nick quem dá o nome de Teatro dos Vampiros. Mas Lestat sofreria com o verdadeiro sentimento de Nick, que diz a Lestat que o odeia, e que diante disso concorda em deixar Nick e os outros vampiros no teatro para fazerem o que quiserem com ele. Com o ponto final nessa parte de sua história, ele começa outras aventuras, pois logo depois disso o vampiro sai numa noite e revê Armand, que o trata como se fosse seu amigo. Porém, com uma breve brisa, ele mostra que era tudo uma armação de Armand, pareceu redundante, que chega perto o suficiente e tenta beber o sangue de Lestat, que fica furioso e bate em Armand, parando somente ao perceber o desamparo e solidão que Armand está neste momento, levando-o de volta para a torre com a ajuda de Gabrielle. Mas o fato é que Armand abre o bico e conta a história de como se transformou, deixando Lestat obcecado com a ideia de conhecer Marius. E enquanto sua mãe, Gabrielle, convence Armand a se juntar aos outros vampiros no teatro, Lestat escreve a primeira de suas mensagens para Marius em pedra, pedindo a Marius que entre em contato com ele de alguma forma. E esse contato durou muito tempo. Talvez não para ele, mas sim para nós mortais, já que se passaram quase 10 anos que mãe e filho estavam viajando juntos, e que ao deixar Paris outra vez, Gabrielle se isola do filho por meses a fio, por esconder uma carta que dizia a Lestat que sua família morreu, exceto seu pai, que o espera em Nova Orleans. Lógico que ele descobriria e ficaria com raiva da mãe, gritando e pedindo para ela ir embora. Mas só que eles estão no Cairo, o que o faz se enterrar profundamente no chão, sendo acordado por quem? Sim, isso mesmo, por Marius. Marius dá a Lestat um pouco de seu sangue antigo, o que devolve sua força, levando ele para a ilha onde mora, ficando impressionado com seu novo tutor e amigo, sendo apresentado nessa época aqueles que devem ser mantidos. Essa expressão é dada para Akisha e Enkidu, tipo do Harry Potter, você sabe quem? Voltando, Akisha e Enkidu descansam inanimados, parecendo estátuas vivas. Uma visão sobre os primeiros vampiros e governantes de sua espécie que acaba horrorizando Lestat, mas recebendo de Marius tudo o que podia entender e compreender de como os vampiros surgiram e como o próprio Marius foi feito. E sabe como é? Diga não para alguém e ele vai querer transformar em sim. Marius tem que deixar Lestat na noite seguinte, e apesar do aviso para não entrar em seu santuário sozinho, Lestat decide ir até Akisha e o próprio Enkidu para tentar acordá-los tocando violino, se tornando uma grata surpresa, pois o plano de Lestat funciona e Akisha permite que ele beba seu sangue, enquanto ela bebe o dele, até que Enkidu desperta e ataca Lestat, em uma fúria ciumenta, o que acarreta de Enkidu esmagar Lestat até a morte, sendo salvo no último instante por Marius, que implora misericórdia a Enkidu e também ameaça tirar Akisha dele, caso ele não pare. Marius diz a Lestat para deixar a ilha na noite seguinte, para dar tempo a Enkidu de se acalmar e esquecer de machucá-lo, o que faz relutantemente, seguindo para Nova Orleans, juntando-se ao seu pai moribundo.
um novo parceiro em Nova Orleans. Lestat chega em Nova Orleans e mais um capítulo de conhecimento, reviravoltas e sangue o fariam se apaixonar por Louis, um jovem dono de plantação, que o faz lembrar de Nicholas, ou Nick para os íntimos, transformando e se mudando para a plantação fora de Nova Orleans, levando seu novo parceiro e consigo seu pai doente. Então a condição do pai de Lestat piora, recusando-se a passar tempo com ele até que ele seja perto da morte, mas o perdoando somente ao ser pressionado por Louis, e talvez como parte de seu perdão, manda Louis matar seu pai, o que ele faz relutantemente. Aqui nesse ponto, os escravos da plantação gradualmente começam a suspeitar de Lestat e Louis, que são expulsos da plantação. Sem reação e cheios de desgosto, Lestat foge com Louis para a plantação Frenier. Porém, outras há para eles, já que ele matou o homem que administrava e operava o local. E agora quem estava no comando era a irmã mais velha da família dos Frenier. Assim, deixando a plantação Frenier e seguindo para Nova Orleans. Agora que entra na história mais pedida e vista por você, que é a história completa de Cláudia. E vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Por isso você vai conferir tudo sobre ela lá. Vamos só passar brevemente sobre o que aconteceu com Lestat ao viver com ela, ok? Pois é aqui que Lestat vê Louis se alimentando de uma jovem que mais tarde a transforma em vampira, ou seja, Cláudia. E só o fez para manter Louis por perto. E é aqui que no campo da especulação presumimos que ele fez mais um vampiro, sabendo-se somente que esse homem era músico. E Lestat fez amizade com ele algum tempo antes de Cláudia tentar matá-lo. Sim, eles ficaram juntos por 60 anos, até que Cláudia se volta contra ele e tenta assassiná-lo. Mas dá tudo errado ao jogarem ele no pântano, pois ele ainda continuava vivo. Revivendo e saindo do pântano, Lestat vai para o apartamento onde Cláudia e Louis ainda residem, onde ele é atacado novamente e deixado para trás quando o apartamento pega fogo. Agora, marcado por ambas as tentativas de assassinato, ele desiste de tudo e vai para Paris, na esperança de que Armand o ajude por conta de seu poderoso sangue antigo, e que ainda está no comando do teatro deixado por Lestat. Só que nessa breve conversa com Armand, ele descobre que Louis e Cláudia também estão em Paris. E como Armand vivia a lei do que aprendeu sobre os vampiros, diz que pode ajudar Lestat, se ele admitir que foi Cláudia quem tentou matá-lo. E assim Lestat faz, forçadamente, levando à execução de Cláudia pelos vampiros do teatro, e com uma surpresa, pois é informado por Armand que Louis também está morto. Ao ver que Lestat sentiu essa morte, Armand abandona as pretensões de ajudá-lo, acusando-o de arruinar sua vida, empurrando Lestat, com seu estado enfraquecido, do topo de uma torre alta, sem que sua vida fosse tirada completamente. E aqui vemos o quanto Armand era maluco, pois 2 anos se passaram até que Lestat ficasse totalmente curado, retornando à América, passando o resto do século XIX sozinho em uma casa em Nova Orleans, alimentando-se de ratos somente, e que do nada, após anos, recebe a visita de Armand várias vezes no século XX. E lhe revela que Louis não está realmente morto. Dá para entender? Então Lestat, vingativo que é, vive ignorando Armand completamente, até que uma noite ele o empurra do topo de um telhado, acabando com as visitas do vampiro, embora ainda o ouça do lado de fora. Autobiografia. Depois de um longo tempo em isolamento, Lestat se vê com o desejo de se tornar o vampiro que ele já foi, e se depara com uma banda que toca em um clube chamado Satan's Night Out, e isso era perto de onde ele estava descansando. Então, diz a eles exatamente quem ele é, e fica surpreso ao descobrir que eles já ouviram falar dele, através de um romance chamado Entrevista com o Vampiro. E como ele queria voltar a ser aquele Lestat, raiz, lê o romance e fica mais determinado a continuar com seu plano, assumindo o comando da banda e o renomeia para o Vampiro Lestat, que também será o nome da autobiografia que ele está escrevendo. Não demora muito para que a banda se torne popular e tenha que fazer um show ao vivo, agendado para São Francisco. Porém, com uma surpresa de alguém que parecia ter desaparecido da Terra, o encontra pouco antes do dia do show e implora para ele não ir em frente com isso, pois Lestat irritou muito os outros vampiros, ao revelar todo o segredo de sua existência para o mundo inteiro. Porém, Lestat descarta isso e decide ir em frente, como planejado, e indo para São Francisco, mas levando este que dava conselhos, Louis. Então o show começa e ia muito bem até o final, quando os vampiros começam a ser mortos por uma força invisível, fazendo os dois correrem para escapar da multidão no show. Só que acabam sendo salvos por Gabrielle, que os afasta para o desânimo de Lestat, pois ele assume que a força invisível é Marius. Mas ao entrarem num carro,
são seguidos por vampiros que estão irritados com Lestat, causando um acidente. E, logicamente, não machucando ninguém, exceto as roupas de Louis. E os vampiros que os perseguiam foram queimados por essa força invisível. Os três começam uma discussão, só que Gabrielle e Louis dizem que a força parecia selvagem e incivilizada, não condizente com a descrição de Marius, deixando Lestat sozinho para descansar. Enquanto isso, Lestat chama Marius com sua mente, mas descobre que Akisha ressuscitou e também matou Enkidu, absorvendo seu poder. E aquela tocada no violino não foi em vão, pois assim que o sol nasce, Akisha vai até Lestat e o leva embora. Adormecido, Lestat sonha com 2 gêmeos, ruivos, mas esquece logo depois. E guarda essa informação, porque no final desse bloco vamos precisar. Voltando, ao acordar se encontra no castelo onde nasceu e com Akisha, que lhe informa que muitos vampiros foram destruídos em todo o mundo, mas as pessoas com quem ele se importa foram poupadas, para o ensinar como usar seus maiores poderes vampíricos que ele possui ao beber o sangue dela novamente. Então o leva ao templo que foi criado por outro vampiro chamado Azim, para ser adorado pelos humanos que vivem lá. Só que ela também mata esse vampiro e todos os homens no templo, relutantemente recebendo a ajuda de Lestat, após ela pedir. Só que ele descobre que gosta disso também, só que ao repetir esses massacres em outras cidades, não se junta a ela, tentando argumentar e persuadi-la a não matar toda a população masculina, só que Akisha não escuta. Então aqui conhece as gêmeas ruivas com que ele sonhou ao ir com Akisha para ver os vampiros restantes que se reuniram com uma das gêmeas ruivas chamada Marroé, e ver Akisha tentar convencê-los a ficarem do seu lado, para supostamente transformar o mundo num lugar melhor, ajudando no massacre. E mesmo todos argumentando com ela que seria impossível, além que seria insanidade tentar, Akisha se recusa a aceitar essa decisão dos vampiros, partindo para matar todos, incluindo até os que Lestat ama, sofrendo um revés, quando a outra gêmea ruiva chega, completando o duo agora com a irmã de Marroé, chamada Makiri, matando Akisha e se tornando realidade o sonho de Lestat. A aventura com Akisha se mostra uma grande sacada para o novo livro, intitulado A Rainha dos Condenados, e para isso agora vai com o resto dos vampiros para uma ilha comprada por Armand, conhecida como a Ilha da Noite, que fica perto de Miami, sendo o local onde passa um mês trancado escrevendo o livro, deixando a ilha um tempo depois para encontrar Louis, que retornou a Nova Orleans, depois o levando para o escritório de Talamasca, em Londres, onde encontra o David Talbot, e Lestat lhe dá seu número de telefone. Apesar de Lestat estar escrevendo seu livro, isso se passa no livro A História do Ladrão de Corpos, tendo uma amizade muito forte por David Talbot, que na trama está perto da casa dos 70 e poucos anos, sendo o superior geral da Ordem Talamasca, que nada mais é que um grupo com poderes extrasensoriais voltados para o bem. Durante os séculos, pesquisou a vida da família Mayfair, uma dinastia de bruxas que começou no século XVII, na Escócia, e transportou-se para o Haiti, e de lá para a fantasmagórica Nova Orleans. Explicado sobre Lestat nesse ponto, passa a visitá-lo frequentemente, e justamente quando está sendo assombrado por sonhos e visões de Cláudia, juntamente com outras coisas como solidão, se vê no mesmo ponto de Magnus, seu criador, cujo cansaço e começa a planejar sua partida para o além de vez, ou queimar você sabe onde. Então, numa dessas visitas a David, lhe conta isso e, apesar dos protestos de seu novo amigo, Lestat voa para o deserto, para estar lá quando o sol nascer, subindo o mais alto que pode para queimar mais rápido. Só que se torna em vão todas as suas tentativas, não morrendo depois de algumas noites no deserto, conseguindo se levantar no ar e voar para a casa de David. E por estar gravemente queimado, acaba dormindo na casa de David por um tempo, até estar completamente curado. E depois, mesmo ligeiramente bronzeado da provação, não está mais ferido. Ao longo do tempo, percebe que está sendo seguido por um homem que gosta de lhe entregar romances e fitas de vídeo por algum motivo estranho. Então se abre para David sobre isso, que ressalta tudo são sobre as mesmas coisas. Troca de corpos. Isso fica interessante para Lestat. E mesmo com os avisos de Louis e David, ele insiste em descobrir sobre isso, encontrando e pegando Reglan James, o tal homem, que lhe diz para encontrá-lo em Nova Orleans na noite seguinte, que acabam trocando de corpo e que inicialmente acha fantástico estar neste corpo humano, mas descobre que este mesmo corpo que ele possui está doente a ponto de quase morrer. Então é levado ao hospital, onde uma freira, que também é enfermeira, chamada Gretchen, cuida dele
tanto no hospital e depois em sua própria casa, teve a revelação da boca do próprio Lestat de quem ele realmente é e como veio parar nessa confusão. Incrédula, não acredita, só que ele diz que um dia mostrará quando conseguir sair da enfermidade e buscar seu próprio corpo. Ao melhorar, vai até David, que o ensina como tomar posse do corpo de outra pessoa, e ao conseguirem rastrear o corpo de Lestat, confrontam Regan James e o empurra para fora do corpo pouco antes do sol nascer, como tinha que ser. Lestat adormece e acorda na noite seguinte, com David esperando por ele para informar que Regan James se foi, e como era seu grande amigo, não estranhou que David no mesmo momento diz a ele: "Quero ser um vampiro agora." Lestat bebe o sangue de David apenas para descobrir que não é David na realidade, e sim Regan James no corpo de David, para despertar ainda mais a fúria de Lestat, que o mata, encontrando o verdadeiro David tempos depois. Só que agora no corpo humano que ele possuía anteriormente, por intermédio de um homem de Lestat em Paris, e pede que o visite numa noite. David percebe que Lestat está muito bravo, mesmo exalando felicidade por seu novo corpo e pela presença de seu amigo. Então, mesmo feliz por revê-lo, pergunta o porquê de Lestat estar exaltado e diz que não sabe por que seu temperamento está assim. Mas rapidamente essa raiva se torna em atração, já que a primeira coisa que Lestat nota é como ele está mais jovem, harmonioso, atraente e feliz com esse novo corpo, descobrindo enquanto conversam que David não está nem um pouco doente em relação a seu corpo original. Como sempre, seus sonhos na trama são proféticos, lembrando David de uma conversa deles, onde ele lhe contou sobre um sonho que envolvia David quando jovem na selva, porém com seu corpo original, e que estava sendo caçado por um tigre muito grande, e que não percebe que esse tigre o está caçando. A princípio, Lestat fica profundamente preocupado com seu amigo, e não sabe por que sonhou tal coisa. Mas depois ele chega à conclusão de que ele próprio é um predador muito poderoso, e que o enorme tigre simboliza ele no sonho, e que ele é quem está realmente caçando David. É a ponta do iceberg para contar a seu amigo que ele retornou à sua natureza mais maligna, e menciona que vê-lo foi apenas uma das razões pelas quais ele veio, mas também para cumprir seu sonho profético, ou seja, seu grande desejo, que era transformar David em um vampiro, o que deixa David alarmado, lembrando o vampiro que ele disse que nunca o machucaria. Mas Lestat rapidamente admite que mentiu tanto para si mesmo quanto para David, sendo sua última aventura um aprendizado de que ele mente. Zombando do trabalho, da vida de David, e que nada no mundo inteiro pode salvá-lo. Tenta seduzi-lo dizendo que os Talamascans realmente não se importam com ele, sendo o único amigo de David neste mundo e pelo quanto ele o ama. David corajosamente luta, preferindo morrer primeiro, mas no final Lestat vence, prometendo que nunca o deixará morrer, nem por uma imensa perda de sangue, nem por qualquer outro tipo de limite de vida de um mortal, especialmente por doenças e velhice. Lestat o avisa para não lutar, mas David luta mesmo assim, o que Lestat secretamente gosta muito, o fazendo admitir seus verdadeiros sentimentos por Lestat, enquanto David fica mais fraco, encontrando quantidades tremendamente gigantescas de felicidade em beber o sangue de David, a qual são extremamente deliciosos, e vendo que mente e alma lindas David tem, referindo-se a David como seu lindo amigo, e ainda mais intimamente, amorosamente como seu amado David neste momento. Depois que sua transformação é concluída, faz David beber dele e Lestat suporta a dor o máximo que pode, orgulhoso de seu trabalho em fazer dele um verdadeiro bebedor de sangue, admitindo ter feito de David seu calouro mais forte, pois é lindo mentalmente, espiritualmente e fisicamente, acreditando ser seu magnum opus, ou seja, sua maior obra. Entretanto, ao sentir David seu maior prêmio, o contrário, não é recíproco, pois David se torna um vampiro muito bravo e extremamente forte, deixando Lestat sozinho. Lestat retorna a Nova Orleans algumas noites depois para ver Louis, e para sua surpresa encontra David esperando por ele, perguntando por que ele fez isso. O vampiro diz que não sabe, mas recebe uma resposta de David, que acredita que as aventuras de Lestat com o ladrão de corpos não foi do jeito que ele queria, e teve raiva e ciúmes, porque David ficou com um corpo mais jovem. Embora se possa argumentar que Lestat também fez isso para fazer de David seu companheiro imortal, já que estava muito solitário e infeliz, porém, ao seu lado, tudo isso diminuía em certos pontos. Para um final feliz, David deixa sua raiva de lado e sugere que ele, Louis e Lestat devam viajar juntos, com a concordância de todos, o que não significa que fosse durar muito, já que Lestat volta a Nova Orleans sozinho, sendo o único livro da série que Lestat aborda o tópico do famoso poema de William Blake,
o tigre, e como ele se sente muito como o tigre do poema. Encontro com o inimigo. David agora não é passado, já que as histórias sombrias têm sempre algum inimigo maior, e Anne Rice resolveu apelar no último livro em que Lestat é mencionado, pois em Memnoch, como o inimigo é chamado aqui, sim, ele mesmo. Memnoch está perseguindo Lestat para ser seu assistente, e tudo acontece quando o vampiro mata um homem chamado Roger, um malfeitor, apenas para ser assombrado pelo fantasma do homem. E ao ser perseguido por algo que ele não pode ver, e eventualmente é confrontado pelo próprio Memnoch, afirmando que sua função como governante do inferno é redimir almas malignas para que elas possam ir para o céu, sendo assim, o leva de volta no tempo para a Terra Antiga, a qual assiste à evolução da vida, bem como para o céu e também o inferno, assistindo a tudo isso em completo choque e confusão. Memnoch também leva Lestat para o momento da crucificação, onde o próprio Cristo diz a Lestat para pegar o véu com o qual Verônica enxugou o seu rosto. Assim, Lestat tem posse do véu com o rosto de Cristo nele, o que deixa Memnoch mais louco em busca de alcançar o véu. Mas em vez disso, arranca um dos olhos dele, que possibilita Lestat fugir e contar essa história para David e Armand, que acreditam nele completamente. Lestat também conta a história para Dora, a filha de Roger, lhe dando o véu que ela leva para a igreja, fazendo com que muitos vampiros se matem, e até Armand entra numa tentativa de tirar a própria existência. Mahray vem e entrega a Lestat uma carta com seu olho de Memnoch, em forma de agradecimento por seus serviços, deixando ele louco, sendo contido somente por correntes especiais feitas por Mahray, que usa seu próprio cabelo, a qual é a única coisa que pode conter um vampiro. E quando Lestat finalmente se acalma, ele é libertado, passando a descansar no chão da capela em estado catatônico, e nem mesmo sua mãe Gabrielle consegue tirá-lo desse estado, fazendo vampiros próximos e distantes terem interesse de vê-lo nesse estado, permanecendo assim até Armand retornar vivo de sua tentativa de dar fim à sua alma. Então, sentindo compaixão, Armand bebe o sangue de Lestat, e enquanto o próprio Lestat não responde, algo empurra Armand para longe, revelando ser Cibele, a novata de Marius, que desperta o vampiro moribundo e dando um presente para Armand, que era tocar piano. Depois disso, Lestat ajuda Armand a livrar Nova Orleans dos muitos vampiros que vieram vê-lo, queimando-os com sua mente, fazendo eles irem embora, restando apenas Lestat, Louis e David de novo em Nova Orleans. E mesmo que Lestat caia em seu estado inconsciente, na maior parte do tempo, tem Louis para ler ou fazê-lo escutar músicas. Ele dorme no apartamento na Rue Royale, onde David e Louis também moram agora. Mas ele também salvou seu parceiro ao ser despertado adequadamente para curar Louis, que tentou se matar. Assim, com a ajuda de Merrick Mayfair, que é uma bruxa e membro da Talamasca, e o novo calouro de David e Louis, Lestat recebe uma carta pedindo que Merrick e David sejam devolvidos à Talamasca, o que, é claro, Lestat diz que nunca acontecerá, e deseja se rebelar contra a Talamasca, mas David o aconselha a não fazer isso. Nesta parte estamos em Blackwood Farm, a qual Lestat retorna em seu apartamento em Nova Orleans para encontrar um vampiro chamado Kim, e que estava se alimentando de um membro da Talamasca, Starling Oliver. Então Lestat puxa-o para longe e avisa Starling Oliver e todos os outros membros da Talamasca para ficarem longe dos vampiros. Quando Starling sai, Lestat volta sua atenção para Kim, um jovem vampiro que de fato invadiu sua casa, mas explica que quer a ajuda de Lestat com um espírito que o segue desde o nascimento, mas que recentemente se tornou violento com Kim. Lestat leva Kim para caçar, onde eles matam duas mulheres, porém testemunhando algo invisível drenar Kim do sangue que ele tinha acabado de tirar das mulheres, partindo para a moradia de Kim em Blackwood. O jovem é atacado pelo espírito invisível novamente, mas desta vez Lestat o queima com sua mente, conhecendo a tia Queen de Kim, que é uma mulher idosa e gosta muito de camafeus, e que por acaso Lestat estava usando. Indo para o quarto de Kim, o jovem vampiro revela sua história de vida, porém ao final de sua fala, tia Queen é assassinada pelo espírito Goblin, que a empurra matando-a, o que faz Lestat concordar em ajudar Kim, buscando a ajuda de Merrick Mayfair. Eles retornam a Kim e até comparecem ao funeral da tia Queen, que é realizado à noite, e que eles confrontam a mãe de Kim, que então admite que Kim nasceu com um gêmeo, e o fantasma daquele gêmeo é na verdade Goblin, o espírito que o assombra. Lestat, Merrick e Kim então participam de uma cerimônia envolvendo o cadáver do gêmeo morto, para se livrar do espírito Goblin, fazendo Merrick se jogar no fogo com o cadáver, livrando-se do espírito,
mas também se matando. Pois mesmo Lestat puxando Merrick para fora, ela não pode ser revivida, deixando o vampiro chateado, podendo ser o mínimo, levando de volta a Talamasca, de onde ela costumava ser membro, e diz a eles que ela está morta para que eles saibam o que aconteceu com ela. E ao estar lá, percebe que uma moça que Kim ama, chamada Mona Mayfair, está morrendo, então ele a transforma em uma vampira. Pouco tempo depois, em Canção de Sangue, Lestat também se apaixona por uma bruxa do clã Mayfair, chamada Rowan Mayfair, e que mesmo sendo casada com Michael Curry, compartilha os mesmos sentimentos por ele. Todos da família Mayfair têm poderes? Rowan eventualmente pede a Lestat para transformá-la em uma vampira, mas apesar de seus sentimentos um pelo outro, ele escolhe não fazê-lo por ser casada e porque ela é uma figura orientadora em uma família Mayfair, o que o faz sofrer, mas prometendo um dia retornar para ela. Acho que nunca veremos isso, já que ele está em Príncipe Lestat e os reinos da Atlântida. Como o príncipe dos vampiros, reunindo-se com Louis, mas toma uma atitude inesperada com seu primeiro parceiro vampírico, pois Louis sempre foi um personagem introspectivo e atormentado em sua relação com Lestat. E ele volta para ajudar Lestat, deixando Armand e sua casa em Trinity Gates. E neste caso, Armand oferece a Louis uma perspectiva diferente de uma espécie de refúgio, fazendo Lestat reconhecer a necessidade de Louis de explorar essa nova dinâmica e talvez encontrar alguma paz, permitindo que ele vá morar com Armand. Destacando que os vampiros, após séculos vivendo em segredo e isolamento, agora enfrentam uma crise existencial que ameaça sua própria sobrevivência. Marca o retorno de Lestat de Loincol, com a continuação de suas histórias anteriores, mas que nesse tumulto agora tem que enfrentar uma misteriosa voz que se manifesta nas mentes dos vampiros, incitando-os a destruir uns aos outros, causando caos e devastação, sendo um ser antigo e poderoso, tendo uma influência enorme sobre os vampiros, e ninguém sabe ao certo quem ou o que ele é, nem quais são suas verdadeiras intenções. Assim, os vampiros mais velhos, conhecidos como os antigos, começam a emergir de seus esconderijos ao redor do mundo, buscando respostas para a origem dessa voz e tentam entender o motivo de sua própria existência, forçando a sociedade vampírica, que sempre foi fragmentada e dispersa, a unir forças para enfrentar uma ameaça comum. E como não poderia deixar de ser, Lestat, mesmo sendo sempre um rebelde entre os vampiros, depois de anos de isolamento e introspecção, se vê novamente no centro dos eventos, chamado de volta à ação, desafiado a assumir um novo papel de liderança, algo que ele sempre evitou, mas que agora parece ser inevitável, mesmo lutando com a ideia de unir os vampiros sob sua liderança para enfrentar a voz. Não tem jeito, ele finalmente aceita seu papel como líder ou príncipe dos vampiros, mais experiente para tomar decisões que afetarão o destino de toda a comunidade vampírica, aprendendo a equilibrar seu desejo por liberdade com a necessidade de proteger aqueles que dependem dele. Curiosidade sobre a obra de Anne Rice. No filme Entrevista com o Vampiro, Lestat foi interpretado por Tom Cruise. Inicialmente, Anne Rice ficou descontente quando soube de sua escalação, mas depois de ver o filme, fez uma reversão completa e proclamou que Tom Cruise capturou Lestat perfeitamente. No filme A Rainha dos Condenados, Lestat foi interpretado por Stuart Townsend, sendo vagamente baseado no romance, omitindo elementos centrais da trama, o que provocou reações negativas da autora Anne Rice e dos fãs do romance. Apesar do sucesso imediato atingido com o clássico Entrevista com o Vampiro, de 1976, foi com a publicação de O Vampiro Lestat, em 1985, o segundo volume das Crônicas Vampirescas, que a escritora Anne Rice transformou-se num fenômeno literário. Anne Rice até lançou outros livros de uma saga paralela de vampiros, independente das Crônicas Vampirescas, ambientado na Itália dos Médicis. A parceria com a vinícola californiana Beckcook Vineyard deu origem a uma série de cuvées e chardonnays com a marca Lestat. Apesar da autora ter declarado que Mary Knox seria a última aparição de Lestat, sabemos que não foi, mas que poderia ter vindo mais alguma coisa sobre ele se ela estivesse viva para contar essas histórias para nós. Então, imortais, o Lestat da série de TV a gente vai deixar para outro momento. Lembrando que já tem anúncio da terceira temporada, onde vamos ver bem este lado roqueiro do personagem. E falando nisso, não podemos esquecer de mencionar que Lestat, como um cantor e músico, é excelente pianista e toca violino, mais do que razoavelmente bem. Ele saboreia a tensão que vem de se apresentar no palco para uma multidão, o que começou em sua vida mortal como ator e continuou em sua formação de uma banda de rock chamada O Vampiro Lestat, como revelamos há minutos atrás, que ele formou com um grupo de humanos na década de 1980. Pode-se argumentar que Lestat está longe de ser um monstro como ele foi retratado em Entrevista com o Vampiro. Em sua autobiografia, O Vampiro Lestat,
Ele é rápido em defender seu comportamento, repetidamente tentando convencer as pessoas de que ele dificilmente é o monstro que narradores anteriores o retrataram. Em grande parte do livro, e em A Rainha dos Condenados, ele é apresentado como um herói, amante da diversão e até mesmo lidera galantemente a carga contra a rainha vampira Akisha. Lestat é uma criatura capaz de amar, sendo retratado pela primeira vez na série como um bissexual, que se sente atraído por quem lhe interessa. Ele passou a maior parte de suas primeiras experiências com amantes homens, e passando seu tempo na companhia de homens, porque, como ele admite, os homens nos séculos passados eram mais interessantes do que as mulheres. E, em segundo lugar, ele tem medo de mulheres, achando-as extremamente distrativas. Com o tempo, Lestat desenvolveu um amor maior pela humanidade do que antes, apesar de seu relacionamento selvagem com a humanidade. E então viu sua vida como um jardim selvagem, cheio de beleza e morte. Lestat é capaz de demonstrar preocupação com o bem-estar dos outros, exibindo uma forte natureza altruísta em vários estágios dos livros. Por exemplo, ao ser transformado em vampiro, ele enviou grandes presentes para sua família e amigos, comprou o teatro onde trabalhava e liquidou as dívidas de seu antigo empresário. Mais tarde, após o assassinato de seus irmãos e familiares na Revolução Francesa, Lestat se apresentou para cuidar de seu pai doente, o único membro sobrevivente de sua família, apesar de seu relacionamento cheio de ódio. Lestat também demonstra uma inclinação moral, frequentemente caçando malfeitores em vez de se alimentar de vítimas inocentes, embora ele nem sempre cumpra essa regra. E você acha que faltou alguma coisa sobre a história de Lestat? Comente vinho para saber que você chegou até o final. Não esqueça que temos uma meta que é bater os 10 mil inscritos. E você pode nos ajudar com este canal que traz histórias de personagens de romances e ficção científica, que tem live toda terça-feira às 21 horas, horário de Brasília, e que também tem um site com outros conteúdos, no romancesimortais.com.br, e que está aqui na descrição. Agora, obrigada pelo seu like e compartilhamento para pessoas que gostam desse conteúdo. E como sempre, imortais, até a próxima!